Olá amigos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo às 10 mais do dia aqui do canal do Célio Teixeira. E hoje já vamos direto aí para as manchetes, né? Os principais destaques do vídeo de hoje, desta quarta-feira, 24 de fevereiro do ano de 2021. Mais de 212 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 foram aplicadas em todo o mundo até ontem. Em menos de 2 meses, mortes por Covid registradas em 2021 no Amazonas já supera o total do ano passado. Que coisa! No interior gaúcho, o prefeito pede que moradores emprestem tanques de oxigênio. A situação lá da segunda onda também já está muito complicada. IPCA 15, prévia da inflação oficial em fevereiro, fica 0,48% acima, aponta IBGE. Articulação desastrada do governo reaparece no debate da PEC emergencial. Tanta discussão para essa PEC que eu vou dizer uma coisa. Dose única da vacina da Johnson é eficaz contra a Covid-19 e contra a variante sul-africana, aponta a agência americana. Lotação de UTIs em Fortaleza torna impossível transferir pacientes do interior, afirma o secretário Dr. Cabeto. Ceará vai recomendar medidas mais restritas a municípios com alerta máximo de Covid-19. E nós vamos conferir ainda. Especialistas indicam lockdown e diagnóstico precoce para conter a segunda onda da Covid-19 no Ceará, que está alastrada em todo o território cearense. Estimativa indica que em 2021 o governo do estado e municípios aqui do Ceará receberão 257 milhões do salário educação. Agradeço demais os amigos que já me acompanham todos os dias, aqueles que se inscreveram no canal. Faço o convite àqueles que não se inscreveram, vão lá, se inscrevam, dê o seu likezinho, o seu positivo, para esse canal continuar trazendo estas informações. Vamos então para os detalhes do vídeo de hoje. Mais de 212 doses de vacinas contra a Covid-19 já foram aplicadas no mundo, segundo o balanço da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Destas, o Brasil responde por mais de 7 milhões até esta quarta-feira. Na terça, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, concedeu o registro definitivo para o uso da vacina da Pfizer no Brasil e a Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que facilita a compra de vacinas, insumos e serviços necessários à imunização contra a Covid-19, com dispensa de licitação e regras mais flexíveis para contrato. Só espero que o número de vacinas no país aumente, porque o país urgentemente precisa de dar um avanço significativo nas vacinas. Nos primeiros 54 dias de 2021, o número registrado de mortes por Covid-19 no Amazonas já ultrapassou o total do ano passado. O estado enfrenta desde janeiro a segunda onda da doença. Até esta terça-feira, ontem, já foram registradas 5.288 mortes por Covid só neste ano, gente. Que coisa! Porém, parte delas ocorreu no ano passado e foi diagnosticada após investigação. De março a dezembro de 2020, foram registrados 5.285 óbitos. Já esse ano, 5.288, já superou. A Fundação de Vigilância Sanitária da Saúde, lá do Amazonas, responsável por esse monitoramento, divulga diariamente o número de mortes por Covid que ocorreram nas últimas 24 horas, além daquelas que foram diagnosticadas dias após o óbito. A situação do Amazonas há muito tempo é desesperadora. Já no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul enfrenta o pior momento desde o início da pandemia. Na última sexta-feira, dia 19, o estado determinou a adoção da bandeira preta, nível de alerta máximo em 11 das 21 regiões. Com isso, 68,4% da população gaúcha encontra-se nas cidades com maior risco de contaminação e também mortes. Segundo o governo estadual, a taxa de ocupação de 86,7% dos leitos de UTI neste momento lá no Rio Grande do Sul. Nos pequenos municípios como Boqueirão do Leão, a situação é muito grave. Na cidade, que fica cerca de 140 quilômetros de Porto Alegre, os poucos leitos não dão conta da demanda. O município, que tem cerca de 8 mil habitantes, viu os casos de Covid crescerem rapidamente nas últimas semanas, colocando o sistema de saúde da cidade à beira do colapso e obrigando o prefeito a pedir, na segunda-feira, o último dia 22, que moradores emprestassem tanques de oxigênio para garantir o atendimento a pacientes. Isto lá
no Rio Grande do Sul. Situação semelhante ocorreu na cidade de Monte Carmelo, no Triângulo Mineiro. O país vive um momento de muita dificuldade. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial do país, ficou em 0,48% em fevereiro, conforme divulgado nesta quarta-feira, dia 24, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Esse é o maior resultado para o mês de fevereiro desde o ano de 2017, quando o índice foi de 0,54%. O indicador desacelerou na comparação com janeiro, quando ficou em 0,78%, o maior para o mês de janeiro em 5 anos. Já no acumulado em 12 meses, o IPCA 15 acumula alta de 4,57% acima dos 4,30% registrados em 12 meses anterior, ou seja, já se supera a inflação do ano passado. O governo já foi avisado que não conseguirá aprovar de maneira que gostaria a proposta de emenda à Constituição, a PEC emergencial, que está sendo discutida no Senado. Insatisfeitos com o que chamaram de tentativa do governo de enfiar uma proposta ruim goela abaixo do Congresso, os senadores já planejam derrubar todos os pontos do relatório do senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, mantendo apenas um mecanismo que permite a volta do pagamento de um auxílio emergencial. Com isso, seriam rifadas as partes da PEC que faria com que a União, estados e municípios sejam desobrigados a cumprir percentuais de suas receitas que são fixadas por lei com saúde e educação. A proposta foi considerada insensível por grande parte dos senadores, já que prevê reduzir recursos para a saúde em plena pandemia de coronavírus. Agora, amigos, eu vou dizer uma coisa. Fazer um auxílio emergencial desobrigando estados e municípios e a própria União a não ter cota mínima de investimento é um dos maiores desastres que alguém possa imaginar. Como a grande maioria dos prefeitos que são obrigados a gastar aquilo lá, se não gastarem o que se diz no mínimo, vão ter problemas. Você imagina liberando tudo, o que vão fazer gestores, o que vão fazer prefeitos e outras pessoas Brasil afora. Não dá para aceitar isso de forma alguma. Dinheiro de educação e saúde tem que ter o mínimo que se possa investir, porque senão a coisa vai virar uma bagunça só, e aí os investimentos em saúde e educação vão simplesmente voar, desaparecer. Isso não pode ser aceito. A Agência de Alimentos e Medicamentos, FDA, dos Estados Unidos, publicou um documento nesta quarta-feira, já hoje, portanto, afirmando que a vacina produzida pela Johnson & Johnson, administrada em dose única, oferece alta proteção contra casos graves de mortes por Covid-19 e, inclusive, contra a variante sul-africana, além de reduzir a transmissão do vírus nos vacinados. Segundo a FDA, a vacina teve eficácia geral nos Estados Unidos de 72% a 64% contra a variante sul-africana. A eficácia na África do Sul foi 7 pontos superior aos dados anteriores divulgados pela Johnson. Em relação às formas graves da doença, a vacina mostrou 86% de eficácia nos Estados Unidos e 82% contra as formas severas da variante na África do Sul. Uma boa notícia aí de uma vacina da Johnson & Johnson. O aumento contínuo de casos de Covid-19 no interior do Ceará e em Fortaleza tem acendido o alerta das autoridades sanitárias quanto à capacidade da rede hospitalar pública. Em entrevista ao Sistema Verdes Mares, o secretário de Saúde, Dr. Cabeto, afirmou que transferir pacientes de outros municípios para a capital cearense hoje, no caso Fortaleza, não é possível, já que a segunda onda atinge todos os territórios aqui do estado. O médico e gestor da SESA, que é a Secretaria de Saúde aqui do estado, informou a todos da situação, e ele explica que no primeiro momento da pandemia, entre março e junho de 2020, as transferências de infectados pelos coronavírus foram uma estratégia utilizada porque a doença se espalhou primeiro na capital e só depois houve o processo de interiorização. Agora, segundo o secretário, isso não é possível porque temos ondas concomitantes. Isso vai forçar a estrutura do interior. Por isso, recomendamos aos municípios de maior risco que avaliem a capacidade de atendimento, a necessidade de insumos, porque será necessário expandir os atendimentos no interior, alerta o secretário. Ainda com relação à informação do Dr. Cabeto, o secretário de Saúde do Ceará afirmou
o Dr. Cabeto afirmou que o Estado publicará ainda nesta quarta-feira uma recomendação para que alguns municípios aqui do estado apliquem medidas mais restritivas no combate à Covid-19. O Ceará passa por um momento crítico da doença, no qual há aumento de infecções, internações em leitos, enfermaria e também UTI, bem como crescimento no número de mortes. Conforme o Dr. Cabeto, encaixam-se no perfil, esses municípios vão ter que ser mais restritos agora, municípios como Sobral, Santa Quitéria, Iguatu, Crateús, Quixadá, Xeramubim, Maracanaú, Caucá e também Pacajus. O Ceará já está sob a implementação de um decreto mais rígido, mas o governo do estado e o secretário estão pedindo que esses municípios comecem a mostrar mais rigor, porque senão não vai ter como atender as pessoas infectadas. Leitos quase esgotados, vacinas chegando a conta-gotas, contágio acelerado, curva de óbitos crescendo. O cenário da Covid no Ceará é desolador e preocupante. Um novo isolamento social rígido ou lockdown deixa, portanto, de ser encarado como mera possibilidade e passa a ser orientada por especialistas como estratégia urgente para frear a nova onda da pandemia. A convite do Jornal Diário do Nordeste, a análise foi feita pelo médico sanitarista e coordenador da Fundação Oswaldo Cruz aqui no Ceará, Carli Lavô, pelo infectologista e consultor da Escola de Saúde Pública do Ceará, Kenny Colares, e pelo geógrafo Eustógio Dantas, que mapeia o estudo e o avanço especial da Covid em Fortaleza. Embora há uma semana o governo tenha tomado medidas mais drásticas de contenção de contágio e determinado uma série de restrições sociais, Kenny compreende que a estratégia ainda é fraca e que não deve repercutir numa queda significativa nos novos casos. Em outras palavras, esses especialistas estão dizendo que é preciso fazer um lockdown completo no estado do Ceará. Se isso tiver que acontecer, nas próximas horas, o governo deve estar baixando o decreto. O governo do estado e os 184 municípios do Ceará deverão receber em 2021 R$257.822.000, correspondente ao salário educação. A arrecadação do dinheiro é feita pela Receita Federal e a distribuição das verbas cabe ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. A estimativa do salário educação para o exercício 2021 foi publicada no dia 12 de fevereiro e nesta quarta-feira a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, divulgou dados sobre a fatia dos recursos que receberá cada um dos 5.568 municípios de todo o país e os 26 estados, além do Distrito Federal. Dos 257 bilhões, 822 milhões, 242.059 centavos projetados para o Ceará, isso são 257 milhões, gente, desculpem, 195 milhões cairão nos cofres da prefeitura, enquanto para o governo do estado ficarão 62.148.437 reais mais 38 centavos. O rateio dos recursos tem por base o número de estudantes matriculados. Entre os 184 municípios, ou 184 cidades cearenses, Fortaleza, com 229 mil alunos, quantidade 229.618 alunos na rede municipal de ensino, receberá aí R$34.289.586. Vindo em segundo lugar, Caucaia, que tem mais de 53 mil estudantes e receberá aí cerca de 7.972.000. Essa fatia está sendo dividida, portanto, essa fatia global total de 257.822.000 está sendo dividido entre os 184 municípios cearenses. Pelo menos uma boa notícia que não é Covid, dinheiro chegando aí para os municípios e que deva ser investido em educação. Bom, gente, agradecer demais a vocês que já me acompanham, pedir aos amigos que vão lá, se inscrevam no canal. Quem está vendo aí pela primeira vez, vai lá, se inscreve no canal do Célio Teixeira, deixa o seu likezinho de positivo para que o próprio YouTube possa indicar esse vídeo para outras pessoas. Muito obrigado a todos e amanhã estaremos de volta trazendo mais informações no vídeo às 10 mais do dia.